Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas do país. Informações e reportagens especiais produzidas pelo Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa. Rio Grande do Sul sofre com a seca e produtores rurais pedem medidas de longo prazo. No Ceará, contar calorias vai ficar mais fácil para quem frequenta restaurantes. Direto do Congresso, Câmara dos Deputados estuda como acelerar os processos na Justiça. E na matéria da TV Senado, a lei do teletrabalho dá direitos aos trabalhadores remotos. No quadro Vitrine, ecoturismo para deficientes visuais na Chapada dos Guimarães e o circuito da poesia nas ruas do Recife. A seca vem castigando o estado do Rio Grande do Sul. Os prejuízos chegam a 2 bilhões de reais. O governo tem respondido com medidas emergenciais, mas os produtores rurais pedem políticas de longo prazo. Veja na reportagem da TV da Assembleia Legislativa Gaúcha. Os números ainda podem mudar, mas estima-se que as perdas das lavouras de milho no estado estejam em torno de 30%. No caso da soja, o percentual é de aproximadamente 15%. Na região de Boa Vista das Missões, no entanto, as estatísticas são piores. O governo do estado assinou na cidade o decreto coletivo de emergência, abrangendo 93 municípios. Hoje as perdas já em torno de uns 80%, porque além de perder o milho, que era a comida para os animais, agora diminuiu o leite dos animais também, que tá pouco mesmo. O pasto natural nos gramados já se foi. Aí, sem falar na horta, no alvoredo, nesse tipo de coisa que está sendo tudo, né? Estivemos fazendo um levantamento com a nossa estrutura da agricultura, Secretaria da Agricultura do município, Emater e outros órgãos. E o levantamento na cultura do milho, que foi a cultura mais afetada até o momento, é próximo a 80%. E na cultura da soja também já está tendo uma perda, não só em Boa Vista das Missões, como na região, de mais de 30%. Um pé de soja chega em média a 80 centímetros de altura, mas com a falta de chuvas na região, a expectativa é de que cada planta atinja apenas 50 centímetros. Seguramente, como está hoje, já tem 30% comprometido da sua produção. Teve chuvas ali entre o Natal e o Ano Novo, essas lavouras estavam, ou anteriores ainda a isso, estavam já em fase mais adiantada, em fase de enchimento de grãos, mas também precisa aí umidade em torno de 5, 6 milímetros de chuva ou de água por dia, para a planta terminar, completar o ciclo dela, encher os grãos, né, encher a espiga de forma completa. As medidas emergenciais são um alento para os produtores rurais no curto prazo. Por outro lado, os produtores ressaltam que há necessidade de pensar em um projeto de longo prazo, com alternativas de prevenção dos problemas e soluções já planejadas para situações mais graves. Nos últimos 10 anos, nós tivemos 7 estiagens. Então, a gente sabe de que os programas emergenciais, eles ajudam, mas não resolvem o problema. E o que a gente precisa é fazer estocagem de água para irrigação. E, além disso, nós precisamos um seguro para a propriedade do agricultor, para que ele possa, então, assegurar a sua propriedade. Não só aquilo que ele financiou junto às agências bancárias, mas, por exemplo, a horta da dona de casa, enfim, tudo aquilo que ele produz, que ele faz lá na propriedade. E isso sai mais barato do que os programas emergenciais. As resoluções de início de ano geralmente incluem dietas. E as dietas, contagem de calorias. Tarefa difícil para quem faz as refeições fora de casa. Um projeto de lei que está sendo analisado pelos deputados cearenses determina que bares, restaurantes e lanchonetes informem as calorias
dos pratos que servem. Fazer refeições fora de casa e emagrecer não são coisas fáceis, a não ser que a pessoa coma só salada. Para os consumidores, é impossível saber os ingredientes utilizados nos pratos e o impacto que eles podem ter na dieta. Cristina almoça em restaurantes quase todos os dias e diz que se preocupa com a alimentação. Ela acha que seria importante saber as calorias das comidas antes de escolher. Eu tenho uma preocupação enorme sobre a quantidade de calorias, porque eu não sou mais novinha, né? Então eu cuido muito assim do meu peso, então você se orientar em relação às calorias, para mim seria a perfeição. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa pretende acabar com esse problema, garantindo que os consumidores tenham acesso às informações calóricas dos alimentos. Ele obriga que bares, restaurantes e lanchonetes divulguem as calorias dos pratos nos cardápios ou cartazes. Hoje nós sabemos que 52% da população brasileira está acima do peso normal. E isso leva consequências graves, como as cardiopatias, as hipertensões, a diabetes. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma contribuição que a Assembleia Legislativa, através de um projeto de indicação de nossa autoria, quer dar para a população cearense. Esta nutricionista acredita que os consumidores terão mais sucesso na dieta se estiverem informados sobre as calorias dos pratos. Ela destaca ainda o crescimento do mercado para os profissionais de nutrição. Nós temos hoje 3 universidades jogando profissionais capacitados no mercado que às vezes ficam com uma certa dificuldade de emprego, e eu acho que vai ampliar bastante as condições do nutricionista atuar bem, mostrar como é importante uma alimentação saudável para prevenir as enfermidades que são muitas, 60% decorrentes dos erros alimentares. O presidente da Associação de Bares e Restaurantes entende que a medida é inviável, principalmente em restaurantes de self-service e rodízio. Para ele, se o projeto for aprovado, vai ser difícil fiscalizar o cumprimento da lei. Quem entra no restaurante self-service escolhe o que quer comer. Então fica difícil de montar um prato com determinadas calorias. O que vai ser servido, ou ele come à vontade e paga-se um X, ou vai ser no peso. Geralmente é assim que funciona. Mesma coisa numa churrascaria. Como é que vai montar o cardápio de uma churrascaria? Que tem vários tipos de saladas, de legumes, de verduras, e lá a pessoa passa com carne na sua frente. A pessoa vai dizer o quê? Como é que vai ser? Como é que vai ser o rodízio? Os consumidores temem que a novidade provoque aumento nos preços. Vai ter que contratar mais nutricionistas, sabe? Aí vai aumentar o preço e vai limitar a alimentação das pessoas. A seguir, como a justiça pode ficar mais ágil e a lei do teletrabalho que garante direitos a quem trabalha de casa. Não saia daí, a gente volta em instantes.